No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Tropical. Eu sou o Fabinho. E eu sou a Bárbara. Ô, Bárbara. Bárbara ou Babi, né? É Bárbara, ser. Babi. Tanto Bárbara faz. parece que a gente tá brigando. Parece. Eu já acostumei a te chamar de Bárbara, né? Mas pode ser Babi também, Babi. tá bom, Babi. gente? Eu tô decidindo qual vai ser meu nome artístico ainda. Babi, apresente os nossos convidados de hoje. Com muito prazer. Nossos convidados se conheceram ainda adolescentes. Eles começaram cantando na igreja, depois tiveram banda de rock, foi no sertanejo que eles se encontraram e aí pronto, né? Nesses 14 anos de carreira, eles gravaram com tudo quanto é gente do sertanejo. Gustavo Lima, Michel Teló. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Bacana. Luan Santana, É a Mari colinha do Fernandes, Hugo e Guilherme, um monte de outras personalidades maravilhosas do nosso sertanejo. E hoje eles estão aqui pra conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos, Bruninho e Davi. Bom dia, gente! Bom dia! dia. Muito feliz de estar aqui. Agora chegamos no auge que nós estamos aqui gravando com o Fabinho e a Babi. Você viu só? E gravamos prazer ó, todo com o nosso. Jorge Mateus, gravamos com Maluma já. Olha. É verdade. Também. Maluma Vocês gravaram Baby. com vários ritmos, né? Vários Sim. artistas de vários ritmos diferentes também. Sim. Sorriso Maroto, É, Pedro Mariano, Pedro Mariano. Lucas Amsterdã. Carlos, Amsterdã, Lucas Rafa Carlos. Torres, Tigragatica, sei Um lá. monte de gente. Ah, São não tô 14 tentando anos de lembrar. carreira também, né, gente? É verdade. É Ano que vem a gente vai tempo, debutar. estrada. Já tô escolhendo meu vestido já. Vai fazer festa de 15 com anos da certeza. Eu dupla? quero valsa, eu quero tudo. Vocês que vêm na rádio, na Tropical, desde o início, vocês estão igual, não muda. É verdade. Que bom. cara. Ah, É. eu tenho. Qual o eu segredo? tenho- No rodão de pneu murcho, a gente Não, tava rodou de falando, pneu né? vazio. Vocês são cuidadosos, assim, com a pele? Ah, meu skincare tá em dia. Ai, Mas Dia. você cuidar mais Que agora. bom. É verdade, É. cara. Cadeira, eu não cuido nada. Minha Eu tô namorada fazendo, fica cara. brava Todo comigo. dia de manhã é hidratante, tem um bagulho vermelhinho lá que eu pingo assim e tal. coloco, Eu Qual até- é o nome? Não Verdade, sabe? chama Serum. Não, Serum? Serum. B3. Olha Sérum só. anti-AIDS. Anti-aging. Não, eu tenho uns É também mulher lá, que- mas eles, coitados, eu chego lá de manhã, eles olham pra mim e falam assim, aí, cara, me usa. E você não Eu nem passa? lembro, eu Já não pele lembro, eu seca. esqueço. Eu tenho que passar creme hidratante. Muito seca. Aí chega Porque no aí frio. racha, né? Puta, fica racha tudo. rachado, tudo branco. Esses cabelos são de vocês ou puseram cabelo? Não, esse é nosso mesmo, original. original? Dos dois. esse aí é Ainda não original. precisei botar. Graças Porque a tem Deus. um pessoal que é engraçado, né? Vem aqui na Tropical um ano, dá pra ver a testa meio aqui da cabeça. Aí no outro ano, topetão. E a gente você fica, quer dizer com nossa, isso? Fabinho fez, tá? Você fez, Fabinho? Você eu denuncio. Que legal. Fabinho. Não, mas de um cara, dia tem que pro outro, colocar tava com mesmo. cabelo. Cara, Tá aí pra isso, Mas pô. sabe o que é Ainda bom? bem que a gente veio nessa geração que dá pra fazer É, isso. imagina. É, e bom fica ter- bom. E é bom ter amigo sincero. É. Porque o Belucci veio aqui. O Belucci, ele é o Ele maior fez. garoto propaganda disso aí, é ele. Ei. Ele foi o primeiro cara que eu vi fazer, foi ele. E o Belucci cuida da pele pra caramba. Ele, pô, todo bonitão. Ele é todo. Não, ele tá todo maravilhoso, faz peeling. E, e cara ele quadrada. E ele virou pra mim e falou assim, cuida fora do daquele ar, né? topete Ele é dele, brabo. né? Ele falou assim, cara, você tá muito careca, cara. Sua testa... Na cara Ele dele. falou Não, assim, certeza já é que ele- feio. ele- Falou assim pra mim, certeza já que ele é feio. sócio Sem do- cabelo, meu, Não, sua, não, tela, não, sua implante lá. testa, ele falou, parece um telão, cara. Pô, Meu, mas parece um sacanagem. campo. Ô, meu, aí eu Nossa, tenta- e ficou assim, ó, 15 minutos falando Porra, do tamanho meu, da a Bárbara- testa. a Bárbara dele. lembra. Mas ao vivo aqui? Não, fora do ar, isso que é o pior. Eu viajei Fora, com... Porque fora do ar é sincero mesmo, né? Eu viajei essa semana com o João Bosco, né? Aí os caras fizeram, o Vinícius fez, não sei quem fez, aí perguntaram pra ele, e aí, você não vai fazer não? Ele, eu não, rapaz. Eu tô vendo, vou esperar pra ver se deu certo um de vocês aí. Eu me pra caramba, falei assim, João, você é fudido mesmo, porque vai esperar pra ver se vai dar certo que os caras aí Ué, você faz. Ele falou, porque fica bom. Vai Mas que fica bom. tem um processinho aí tem que raspar, complexo, né? Tem que né? fazer todo um rolê, Que né? fica muito feio. Meu tem que cunhado ficar de fez touca. também. Ele colocou, ficou, Não, eu ficou fiz bem aquele melhor, cara. transplante, né? Que tira daqui, Ah. corta a Corta o nuca. tequinho. Tem umas novas, né? Que tira Tem. cabelo por igual de Isso. tudo. Vai tirando. ele Não, fez eu isso aí. cortei aqui e aí fiz o transplante. Cara, mas ó, na moral, não dá nem pra perceber. Não, mas você vê minhas fotos velhas, pelo amor de Deus, Tá mas bem nossa melhor o Fabinho senhora. agora, viu? É, Não tava eu ruim? tenho bastante cabelo, mas aí Obrigado, Belucci. É verdade. Perde a porcentagem da permuta, Não Belucci. é? Mas Pior quando que eu- não foi permuta, o dele foi, o meu eu paguei. Não, tô E é falando caro. Eu sei que é caro É esse caro. negócio. Cara, Mas quando eu vejo meu pai, eu vejo, o final tá ali. Vou ter que Tem- fazer. tem meu na pai genética? tem cabelo, Meu pai tem bastante Tem. cabelo até hoje. É. Mas meu pai, ó, agora tá bem de idade já, né? Mas demorou. Ele ficar careca, demorou bastante. aí, ó, você vai demorar. Quem que é também. mais velho É que vocês genética. dois? Eu. Você. Eu sou Você que mais tá velho. chegando nos 40 que eu Sei tô que ligado. parece, Tô sei chegando que aos parece que 40. sou eu, mas não. Não, vocês parecem a mesma idade, assim. É verdade, vocês parecem. Vocês têm eu- muita eu- diferença de idade? Ou seja, 4 o anos. Davi tá bem 4 demais. anos. Eu faço 39 agora, 17 de setembro. Mas assim, cara, eu não sei como que ficou.
meio conservado, porque a nossa vida noturna Não sei como ficou muitos conservado. exageros. Vícios infinitos. Infinito, e paieiro, e É a genética boa, né? Genética boa. a Vocês genética são adeptos de botox, essas Já coisas? fiz. Eu Já fiz fez? uma Já vez fiz há uma muito vez. tempo, só que eu era meio contra, porque a galera queria que eu fizesse botox com 23. Eu falei assim, gente, calma aí, Não, onde vai pô. parar É que isso? tem um Eu fiz preventivo, ano né? Pô, mas retrasado. preventivo faz. com 23 na época. bem Calma aí, preventivo. exato. Aí talvez Não, agora, quando eu faço assim, agora eu É que o Aí seu fica cabelo, o pode seu ficar cabelo toca exagerado, aqui, né? né? eu Aí tenho não bastante aparece. O lance marca. meu Eu sou, aqui é eu sou aqui, muito ó. preocupado. Aí eu tenho muitas marcas da problema é o pé de preocupação. Pé de galinha. Mas de tem que galinha. tomar Agora tá de boa. cuidado, né? Eu vejo Tem. umas meninas bonitas assim que botam aquelas bocas. Aí fica com Não, Porra, Ah, teve isso é aquele- polêmico até Então- dizer, né? Eu falo que 80% dessas meninas que fazem isso hoje em dia, elas mais pioraram do que melhoraram. Dá uma envelhecida, né? eu Dá acho uma também. envelhecida, Sei lá, boa. fica fica meio todos com a mesma parecida. cara, pô. É verdade. Teve a todo época mundo lá. Polêmico, né? Polêmico. isso é Polêmico, mas teve a época da harmonização facial que um monte de gente fez, ficou tudo com a mesma cara. É, fica com a Não, mesma e cara. teve a época também do... de graça até Fox Eye. É porque... porque era de graça, Fox, não quero Fox Eye, mas é de graça, então vamos fazer Fox Eye. É isso aí, ó. Ficou horrível, graça todo até mundo ficou com a Fox mesma Eye. cara, todo Exato. mundo com a mesma cara do Eduardo Costa. Eu acho que se for pra uma coisa que a pessoa tá muito Com a mesma cara do insatisfeita. Eduardo Costa. Tipo assim, você tá infeliz mesmo, cara. Meu, tudo É, bem, umas esse coisas é o que dinheiro, marcam. faz Esse dia eu aí. vi um vídeo de uma menina que ela fez o nariz dela e ela chora de emoção quando ela vem. Então quer dizer que incomodava muito. É. Tipo, Entendeu? Às vezes é um uma parada trauma. que Foi um sonho, exatamente. Exato, Aí quando é tá assim é ligado? massa, tá legal. Fazer o É quê? legal, e o dinheiro é de cada um, beleza. É, faz o que beleza, quiser. faz o que Agora se quiser. fica Quem feio, sou às eu vezes pra fica. ficar enchendo o Mas saco? é uma moda agora, né? A moda das bocas. Aí daqui a pouco passa, aí vem uma É, vem outra. É uma que outra ficou coisa. mais acessível, assim, né, cara? Difundiu Dá muito. pra isso, parcelar, né? É, fica acessível. Ainda é caro, Dá mas pra dá pra parcelar. parcelar. Parcela em 10, Passa a velho. pele pra ele, Mas velho. tem umas que até fica mais discreta. Aí quando exagera, fica parecendo a Eu conheço várias meninas Margarida, que eram sabe? mais Do, a bonitas mulher do antes. Pato Donald. Não fica parecendo a Fica, Margarida do um Pato bocão Não, Donald? mas assim, né? e assim, bicho, eu sempre falei. Por exemplo, minha esposa falou assim: ela quer fazer o nariz, tá ligado? Que ela tem um nariz mais assim e tal. Ela mas eu sempre quis fazer a vida inteira e tal. Ela foi lá pra ver, pra fazer. Eu falei: não precisa. Ela falou: Davi, eu quero. Claro. Eu quero fazer. Cala-te! Fica quieto, eu que vou pagar. Eu falei: então tá bom. O vai dinheiro lá. é meu, nariz é meu, eu Cala-te. faço. É isso, se é um sonho, se tá te incomodando, faz Esse é um mesmo. sonho, exatamente. Ela falou que É. traumatizou ela. Porque, Eu já vi umas fotos do Brad Pitt lá, os caras falaram que não tem como eu ficar É, Aí, quero virar até o Ken humano desvirou. Foi, de ser quem. desistiu de e umas eu coisas. levei a foto do Brad Pitt no Seven, Levou? naquele filme Seven. Sim. Eu queria Que ele tá. jovem, é. Não, ou o Clube da Luta, que Aí ele tá também você maravilhoso. tá... Não, tá É, maravilhoso eu queria que mesmo, vinha né? a cara, os braços. Mas também, o Brad né? Pitt Não dá. até hoje, você olha pra ele e fala... Ah, dá pra parecer a idade dele, mas você fala ainda assim. E o Tom Cruise? Cara, Tom Cruise no fechamento da Olimpíada? Então, Tom Cruise não dá pra falar Porra, sobre ele. mano, correndo. E, Ah, aquele cara é- simpaticão É. e abraçando a galera e saiu na moto. Só a filha dele que não gosta muito mais dele, né? Tirou até o sobrenome dele Jura? do nome. Nunca saberemos o que é aquilo, O que né? que O que realmente aconteceu, né? aconteceu, Mas né? que o cara é bonito, ninguém pode É, contestar. 60 né? e pouco Cheio de já, energia, né? Cheio de Tom energia, Cruise. pula de avião pra caramba. O cara já pode andar de graça de ônibus, mano. É verdade, Ah, ele pô. não Tem precisa, 60 né? a mais, não tem? É, tem. É. O cara pula sozinho do avião, você acha que ele vai Cê pegar é ônibus? louco, velho. E ele é Graça. bem Chega doido da mais cabeça. rápido que o ônibus. Correndo, Aquele né? homem é meio doido da cabeça, cara. Ele é. Ai. Mas vamos falar do novo projeto de Sim. vocês. Assim, é boa Ao essa. vivo em Curitiba. gente, ao vivo em É, Curitiba, que isso DVD, aí. hein? Que DVD, a gente tá muito feliz, eu acho que é o quarto DVD de carreira, né? É. A gente Legal. não tem costume de fazer um DVD por ano, não. A gente é meio contra É, isso. nós fizemos 4, esse é o quarto mesmo. Quatro Não, DVDs. 4 nesse ano, não. Não, Ah, esse é tá. o quarto Eu DVD. Eu sei, tô brincando. É porque nós fizemos 2013, 2016, 19 e 23. Isso. Muito bem. A gente tá muito feliz porque mostra uma nova fase, né? Pós-pandemia. A gente fez um disco pós-pandemia, mas não foi um disco de carreira, foi mais um disco Um projeto audiovisual, assim. conteúdo mesmo e tal. E Pontual, a hora né? de fazer o disco mesmo é outra atenção, né? Outro mindset, né? Falar do vocabulário de agora. A gente tá feliz porque a gente conseguiu alcançar o que a gente queria, né? Que são músicas maduras, mostram um novo momento da dupla. A gente gosta de tocar, né? De ter performance, então a gente focou nisso dessa vez, assim, bastante. Então a gente tá feliz, até dá uma ansiedade, porque agora esse novo sistema faz a gente lançar as coisas picados, né? Então lança em duas partes e tudo mais, assim, dá uma ansiedade diferente. Inclusive tô ansioso pra lançar tudo. Mas a gente tá bem feliz, Curitiba é uma cidade que sempre abraçou a nossa carreira, desde o comecinho da carreira, a gente sempre fez muitos shows bons lá. A gente quis gravar lá pra retribuir esse carinho. E foi tudo certo, graças a Deus. Acho que não faz um mês que a gente lançou.
A gente tá bem feliz. Não faz um mês não. A música de trabalho tá andando bem, vai entrar nas rádios agora, acho que na próxima semana. Legal. Então é aquele trabalhinho dos 360, de 360. formiguinha, de trabalhar e lançar as músicas. Trabalhar O tudo. mercado vai mudando, né? O sistema vai mudando. Só que eu acho que, independente de qualquer coisa, nada vai vencer o trabalho e nada vai vencer a música, né? A gente trabalha com música. Por mais que tem várias, hoje em dia... Várias frentes, né? Eu tenho uma piada que eu falo assim, pô, ninguém me avisou que pra ser cantor eu tinha que fazer tudo isso, entendeu? Não é só cantar, né? Tipo assim, tem que ser blogueiro, você tem que ser... Tem que manjar do influenciário, algoritmo tem que- das coisas. Putz, cara, fazer tem que ser planilha formado do em Excel. publicidade. Formado em publicidade, Marketing planilha do digital. Excel, Excel, administração. É Então, embaçado, cara. Só que o dia continua com 24 horas, esse é o Exato. problema, né? Então, mas Aí é que tá. nada vai vencer a Tem que música. encaixar tudo e isso. Nada nunca vai ser maior do que a música. Sim. Então, a gente sempre vai estar focado nisso, de fazer um trabalho com excelência na música, de ter um trabalho de qualidade até o fim. A gente se dá muito bem a vida inteira, então a gente sabe que a gente quer cantar o resto da vida, então a gente se cuida dessa forma, não só da nossa saúde, mas também do nosso relacionamento um com o outro, com o Dudu também. Então é uma coisa que então acaba sendo fácil, né? Lançar trabalhos e trabalhos, porque a gente gosta muito e sabe o que quer cantar o resto da vida, então fica bem easy going. E estamos numa fase também com um escritório novo, né? Que é a Live. Então, já é uma mudança. uma mudança, né? é Legal. uma nova etapa. A gente nunca teve num escritório grande, né? Com artistas grandes juntos, empresários. Né, na época que tivemos o Teófilo, né? Na época, que é um grande empresário. Grande Theo, irmão do Michel. Exatamente. O Fenômeno. É o Teófilo Falou Teló. Teófilo, falou. Teutônio. Exatamente. E É. logo a gente saiu da Brothers. Na época não era nem Brothers ainda, era Pantanal ainda na época. Uhum. Então, de 2013, 14 até final do ano passado, estávamos sempre sozinhos, né? Essa primeira é uma nova fase, né? Com um escritório que tem uma grande abertura no mercado e isso traz mais ânimo, né? Deixa a gente um pouco mais motivado também de entregar um trabalho sério, entregar um produto que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Porque, cara, como o Bruninho falou, fazer tudo é muito difícil. Você ser cantor, fazendo isso aqui lá, quando a gente praticamente tocava a nossa própria carreira, é muito complicado. É importante, você saber do seu negócio e tudo mais, só que, cara, você perde muito do artístico fazendo essa parte empresarial junto, Sim. sabe? De relacionamento e tal. Administrar, E né? isso toma tempo, né? Toma muito tempo, toma E muito tem da uma nossa época, energia. Tem uma época que não existia o artista, era só em cima do palco. Tanta coisa que a gente Exatamente. fazia. É só a gente que fazia toda a parte financeira, a parte de tudo. Então, Reunião de gravadora, a gente que ia. Exatamente. Reunião Tudo. com a Tudo. equipe da estrada, A gente que fazia. ia. Isso Audiência, não sei o quê. Era a gente que ia. a gente que ia. E sempre os dois. Sempre os dois. Sempre a gente. E É um ou outro, né? Tipo, dependendo do que é. Um representava. os dois. Exatamente. Uhum. E nós éramos, hoje não mais, né? Mas éramos em 3 sócios, que era o Bruno e o Dudu. Então a gente praticamente resolvia todos os BOs. Com a entrada na live já é um outro negócio. A gente tem já esse tempo. Quanto tempo que a gente não vem para fazer um trabalho de divulgação? Quanto tempo que a gente não é artista, assim, tá ligado? Tipo, só artista. Vamos lá, De vamos escrever essência, música. né? Cuidar dessa parte. Exatamente. Eu acho muito legal. Eu deixo o BO pro escritório lá. né, Bruninho? Deixa as planilhas Deixa lá. com ele. Lógico que tem uma hora que explode. A Não gente tem vai ter como, que, é. a gente vai ter que pôr. Não dá pra se distanciar não dá pra 100%. distanciar. Não, nem Mas pode, isso é bom né? também, A gente né? não consegue se distanciar, nem o escritório deixa se distanciar. Ele sempre vai estar trazendo. O boi só trabalho a 4 mãos, engorda, né? o boi só engorda aos olhos do dono, né? Exatamente. Então tem que estar de perto, tá né? certo, acompanhar de perto. Exatamente. Mas é uma fase nova, empolgante. Empolgante, né? Empolgante. É empolgante. E Empolgante, né? principalmente nessa fase de lançamentos, né, cara? Sim. Porque, cara, todo lançamento é uma incógnita. Você não sabe o que vai virar, Se a gente soubesse a fórmula do sucesso mesmo, tava todo mundo aqui. Qualquer música que lançasse ia ser Ia ser um estouro, ia ser um ia ser um estouro. hit. Ah, não dá pra saber, Não né? dá pra- Tem então coisa a que gente fala fica assim, assim, nossa, aqui não vai eu acontecer tinha nada. gravado até em mandarim, se eu Tem soubesse mandarim, amar a fórmula. É, Tava estourado lá no chat da China, Não no é? Spotify deles lá, que deve Época- chamar. Eles nem tem Spotify lá, nem WhatsApp eles Não, carregam. eles inventam os deles lá. Ah, ele tudo deve que ter é. uma 21. plataforma própria É, lá, né? tudo Eu tá top próprio. 10 no Hachal. Eles não gostam de nada em inglês lá. Então, eles não curtem muito essas paradas americanizadas aí. Então, é uma fase nova, com um desafio novo de lançar um produto novo. O Pior lançamento que eu, isso aí, mano. O lançamento, ele é sempre uma adrenalina, né? Sempre. Eu imagino. Por isso, a gente tava até falando hoje mais cedo, a gente fica ansioso pra lançar o próximo trabalho. A gente vai lançar o EP2 em outubro.
Pô, Em tem tanta música outubro, boa. estamos em agosto agora gravando. 2 o mesinhos, o cara podcast. chegou. É porque passa tão rápido. Vai voando, pelo amor de Deus. Aí vocês falaram que esse DVD novo, ele marca uma nova fase na carreira de vocês. Qual que é a diferença do Ao Vivo em Curitiba pros 3 anteriores que vocês gravaram? Ah, pro Davi, os 2 filhos. Né, não. 2 filhos, alguns anos de casamento. Eu, uma hérnia de disco, brincadeira, não tem nada disso. mas eu acho que é meio que isso, a gente vai amadurecendo, né? Eu falo que, pô, 15 anos atrás, olha o canal do YouTube nosso, a gente fazia um monte de loucura no canal. Eu lembro de um trabalho de vocês, sei lá se o primeiro. Lembra aquela revista Sucesso CD? Vocês lembram? Lógico, né? Que aí eu lembro eu folheando assim a revista, eu vi vocês pelado no manual. É, exatamente. Calma, gente. Apaixonei, eu fiz um pôster. Como assim? A unha dele ficava até preta, ele raspar Rapaz, Mas não raspa, não eu era mandei, raspadinho. um amigo meu tem gráfica, eu falei, faz isso ampliado 2x2, Não. ficou na parede. Exato. Não foi? Não teve isso aí? Teve, isso foi tinha. 2011, eu acho. Viu como eu tenho talvez. memória boa? Vocês Mas, estavam cara, pelados? Não, mas é que o tá, disco, tá, é que tem parte. vou resumir a história. A gente gravou em Campo Grande o nosso primeiro disco e, pô, eu tinha, isso aí é 2009, então eu tinha 19. Então a gente tinha muito amigo da mesma idade. Muitos amigos menor de idade. E eles não conseguiram entrar na gravação, porque não podia entrar menor de idade. A gente colocou o nome do disco proibido para menores. Aí na hora de fazer a capa, o amigo nosso fotógrafo maluco deu a ideia, a gente pirou, que não sei o que e tal. Eu teria aquela época, e foi isso aí mesmo, foi proibido para menores e tinha uma tarja só assim no meio. Entendi. E era engraçado porque nessa época, tinha aquela época do CD promo, né? Todo mundo fazia 1 milhão de CD promo. E a gente Fininho, não sem, tinha, sem o acrílico, sem a exatamente, caixinha. Só o E a gente- papelão. E a Só gente o não papelão. tinha essa bala na agulha de fazer 1 milhão de disco pra dar, né? A gente fazia 5 mil. Então a gente tinha que ter um diferencial. E era engraçado, porque você ia no Vila Calto, a galera entregava, você saía com 10 CD na mão, assim, né? O empresário do Jorge Matheus fazia isso, né? Isso, exato. Né? Aí Aí virava. quando a galera pegava o nosso, tipo assim, aquele meio daqueles 10, Ah. eu falava assim, cara, que porra é essa? Chamava Pelada? atenção. Chama atenção, foi uma estratégia de Que chamar porra atenção. que é essa? Aí No colocava- mercado concorrido, né? Aí colocava no carro pra tocar, era, vamos mexer a música, o cara tava ouvindo na rádio, tava ouvindo no YouTube, já sabia Sim. o que era. Tinha o Michel, né? Com o Michel, Com o Teló, exatamente. Aí então foi uma forma da gente causar esse estranhamento nas pessoas. Ou seja, vocês eram bons de marketing desde o começo. Era bom de marketing. Bastante, certeza. a Não gente tinha fez medo bastante de coisa, inovar. Não, você viu como eu lembrei disso? Olha, Fabinho, nunca Mas se essa esqueceu, é a fase né? que você falou que mudou, Gente, né? com licença, esqueci. eu vou no banheiro. Vá, fique à vontade. A cabeça nossa funcionava diferente. Exatamente. A gente se tipo assim, fala, vamos fazer. Não tinha nada a perder, cara. Hoje você tem um compromisso muito grande. Você tem que corresponder a alguma expectativa, entendeu? Depois de 15 anos de carreira, você tem que manter um padrão ali de entrega, qualidade. E essa cobrança, essa exigência, vai fazendo a gente amadurecer, vai fazendo a gente querer ser melhor e tudo mais. Por isso que não dá pra fazer a mesma coisa que a gente fazia 15 anos atrás. Essa questão do amadurecimento é meio que isso. E isso reflete no som também. O papo das músicas. Porque A história, a né? gente tá até falando hoje, os grandes sucessos nossos, assim, tipo, tirando essa boca aí, onde nasce o sol, foram tudo músicas nossas. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A letra, o contexto, refletiu o que a gente vivia naquela época. Hoje, a gente não tem como escrever sobre a bagunça mais. É uma coisa um pouco mais madura. Porque vai refletindo a vida de A vocês. vida pessoal, Isso. entendeu? De verdade, né? Era mais fácil escrever sobre essas coisas naquela época. Aí, né, Aí hoje em vai dia vocês estão passando. mais quietinhos? Não dá mais pra significa ficar que vocês estão mais pelado. quietinhos? Exato. Não dá mais. Quietinho é relativo. Quietinho é relativo. A gente é bagunceiro pra caramba, a gente gosta de bagunça. A gente Quem é mais zoeiro? Ele, né? Eu sou Bruninho? Eu acho que o Davi talvez seja mais. Sério? Sou mais Sério? bagunceiro, Ele tá mais tímido hoje? Não sei te falar. Não, é que A assim, gente, é um Não, é que equilíbrio, a gente é um aqui- equilíbrio bom. eu sou muito da bagunça de tomar uma, de churrasco. Então tá faltando uma pra você. Entendi. e virar- Faltou uma aqui pra você tomar. Aqui hoje é segunda, ontem foi dia dos pais e eu tomei uns. Ah, nossa, hoje é segunda, como se fosse um empecilho Como se infinito. fosse Bebê, motivo né? pra ficar É uma quieto, regra né? inquebrável Ai, minha. meu Deus. Tô Segunda eu não tentando me bebo. segurar, cara. Sério? Agora, quero ver segunda-feira que vem, se você vai estar tomando uma ou não. Não, segunda-feira que vem a gente toca em Barretos, eu vou tomar uma com certeza. Então o Davi bebe mais. Com certeza. Eu É? tomo, eu gosto de tomar. Isso aí, E aí isso eu sou mais é bagunceiro por causa indiscutível. disso. Mas não de bagunça de sacanagem. Eu sou bagunceiro, eu gosto de Zoeira. fazer churrasco, eu gosto dessas coisas. Ah, isso é Juntar legal. turma e. Eu também gosto. Todo mundo gosta. E dar risada galera. infinita. Tem coisa melhor que isso. Inimigo do fim, vai a Exatamente. noite Eu inteira. sou- o Davi sempre, eu sou o primeiro. Eu vou embora primeiro que ele, sempre. Exatamente. Eu sou Porque você tem mais herói. sono? Tenho mais sono, eu sou mais do dia também. Então não bebo tanto. O Davi é o cara da noite mesmo. Eu E- gosto da bagunça. Da O Davi balada. chega na hora de ir Pra embora caramba. pra outra cidade, ele chega com as latinhas dele pra ir conversando com o motorista. Eu vou até a hora tomando uma. de. Eu falo pra produtora, ela fala assim, ô Vanessa, compra já umas
10 Heineken aí que eu vou beber. Mas Vamos com ele. você tem problema de ficar doido? Por exemplo, bebe antes do show? Não, a gente não bebe muito antes bebe. do show. Que é problema isso, né? Geralmente Não bebe eu bebo... A gente muito. bebe um pouquinho, Bebe Tá, muito tem pouco. que ficar alegre, Uma né? calibrada. Dá uma calibrada. no pulso. Já virou Claro. rotina, gente. Mas depois eu gosto de tomar uma. Depois, acabou ali, eu ligo a caixa de som do Vai camarim. comemorar. Geralmente o Bruninho vai embora pro hotel, eu fico lá, cara. Fico lá, ouvindo Vai música dormir, do talo, Bruninho. rock and Eu roll, tomo sei uma lá o que quiser dosezinha ouvir. ali, eu tomo uma dosezinha ali Pós-show. antes do show, aí durante o show eu faço um copo grande, mais com isso aqui de uísque, o resto tudo de água de coco, com gelo. Aí eu vou tomando esse copo, bicando ele o show inteiro. É que hoje tem o copo térmico, né? Então fica mais fácil, não derrete, tava muito mais... Você usa o copo Stanley? Cara, o Stanley original, acho que não. Aquele lá deve ter custado 20 reais. Que a gente- original é Não, caro. inclusive a gente Caro usa pra o... porra. Que a gente ganhou do DVD do Jean e Júlio, tá ligado? Aqueles promocional, tá escrito Jean e Júlio, não é nem aqueles nosso. copinho de acrílico colorido verde, vermelho. Exatamente, Tem um promocional. monte disso aí, mano. Exatamente. Nem o nosso a gente Teve tem. uma época que os artistas todos faziam isso aí. É. Exatamente. É. O tempo todo. E hoje virou um copinhos. negócio de brinde, né? Tipo assim, eu Aham. quero presentear alguém, eu coloco... E é legal, viu? É legal, bem pô, legal lógico que esse é. brinde É legal aí. porque Eu é uma gosto parada muito. que usa, Eu tenho um né? monte lá em casa, eu uso pra caramba, cara. Sim. Toda quinta-feira tem uma reunião lá no... Eu moro em Jundiaí, tem uma reunião no clube. Hum. E a gente se junta pra fazer churrasco, jogar truco, mas só gurizada. E aí, cara, tipo, a gente até do clube lá, até dessa, chama Quinta Loja, a gente faz copo comemorativo, sei lá, qualquer Faz coisa uma graça, personalizada. É alguma legal pra coisa. caramba. Ah, é muito bom. Eu gosto desse negócio. E assim, e aí me surgiu uma dúvida, porque contando a história de vocês começaram na igreja, tiveram banda de rock, mas depois vieram pro sertanejo. E não são cantavam coisas... na banda de rock, né? Não. Não. Vocês não eram os vocalistas. Na Mas- banda Vega. São Isso. coisas Ó aqui, ó. muito Ó a distintas. colinha do Faustão. É, tá Banda Vega. Tá até manchada de café. A banda Essa é Vega... a boa. Como é que vocês fizeram essa transição toda? Porque são coisas muito distintas, né? A igreja, o rock e o Porque a igreja sertanejo. foi uma coisa natural, porque nossos pais, Uhum. né, cresceram na igreja, a gente cresceu naquele ambiente Ali foi um cristão, desenvolvimento né? de Que é um ambiente musical pra caramba. Muito, Exatamente. Então não muito. foi uma coisa tipo, tocávamos na Aham. igreja, foi desde criança isso, né? É. A parte de ir pro bar e tudo mais foi Aham. quando a gente ficou mais velho, óbvio. Aham. E a igreja, hoje não, né, cara? Um negócio que é muito mais... Hoje é mais profissionalizado. O negócio antigamente era bem amador, assim, né? Aham. E tinha um limite, tinha um teto, né? Pra você evoluir, você tinha que ouvir outras coisas, tocar outras Exatamente. coisas. Sim. Quando você começa Começa a querer ouvir outras coisas. sair querer do ouvir outras rolê vozes. cristão, Outras né? referências também, né? Exatamente. Mas eu acho legal isso, que a igreja, ela é um ambiente que desperta talento, né? Claro, e ela desperta desperta E essas ela coisas fomenta nas isso aí. pessoas. É, É. e Entendeu? eu sempre falo que é até injusto com outras pessoas, porque a gente já sai já com muito mais quilômetro rodado que muita gente, né? É. Porque querendo assim, moleque já tocando todo domingo na igreja. Uhum. Você ensaia toda Tirando semana. música. Todo Uhum. domingo você tem acesso aos Vocês cantavam na instrumentos e igreja ou tudo. tocavam? Não, eu só tocava. tocava também. Tocavam. É, Tocava o quê, na época? eu tocava mais piano e teclado. Eu tocava violão e teclado. Uhum. Aí você, todo E baixo, domingo, né? você lidar com o público. Sim. E é um público, um grande público que tá Aham. ali. Tipo assim, uma igreja lotada é 1000 pessoas. Então você, todo domingo, você tinha que se preparar psicologicamente e questão de Ensaiar. performance também. Isso. Aí você lidar com o público. Então imagina, pô, comecei a tocar na igreja com 11, Nossa, tá ligado? novinho. Então todo domingo, sábado, tem culto dos jovens, aí você ensaia com outra galera. Então imagina tudo isso de hora de voo, tá ligado? De Aham. ensaio, de tocar com pessoas diferentes, com os músicos verdade. diferentes. Você tem que lidar. Tipo, acontecia muito comigo, porque eu tocava com os caras que sabiam tocar legal. Só que meu pai também tinha um grupo de louvor dele, que eu tinha que tocar no grupo com ele também. Que era outra galera, a galera mais velha, que era mais Legal. limitada. Então você tinha que Uhum. lidar com tudo isso. Na Pô, hora que isso você foi uma vai- baita escola, né? É uma baita certeza. escola, mano. Na hora que você vai pra estrada mesmo, você já tem muito mais canche do É. que a galera que tá começando realmente Aham. ali a lidar com o público, a lidar com esse tipo de coisa. Etc. Então você já passou por muitos obstáculos já que a galera não tem nem ideia do que é. Só que a gente não era da mesma igreja. Ele era da Batista e eu da Metodista. Daí, tipo, por isso que a gente se encontrou musicalmente, não na igreja. Uhum. Cada um... Mas Ah, é engraçado vocês eram isso, a né? mesma igreja. Vocês Não. tiveram a mesma experiência, Mesma mesmo experiência. comecinho, assim, mas Mesmo vocês foram... começo. E o se Bruninho tinha uma encontraram banda, depois. eu era mais do rock and roll, assim, depois que eu saí da igreja e tudo mais, montei uma banda de rock moleque, assim, tinha Uhum. 17, 18 anos. E tinha meus amigos mais roqueiros, assim, a gente montou uma banda e o Bruninho tinha a banda dele, que era mais pop, ele tocava banda de pagode também e tal. Ah, olha só. E a gente foi se encontrar bem Legal. depois, tem nada a ver com, É. com igreja ou com... Em outro nada. contexto. Outro Outro contexto. contexto. Outro Uhum. A contexto. gente já sabia quem era um ou outro assim, mas se encontrar mesmo foi depois. Uhum. E essa transição não foi muito difícil porque a gente começou a cantar em barzinhos, né? Por acidente. Cantar. Daí teve barzinho pra
né? A gente começou a cantar em barzinhos e... Ainda na época das bandas. Isso, Isso. paralelo pra fazer um dinheiro a mais, por exemplo, a banda, banda de rock, essas coisas não dá dinheiro pra nada lá, né? As amadoras, né? A gente ia pra troco de engradado de cerveja, era festa universitária, só nego doido. E aí, cara, a gente começou a... Eu falei assim, pô, eu sabia cantar e tal. Falei, putz, cara, acho que eu vou começar a tocar nos barzinhos aí, né? Pra tirar uma graninha, um cinquentinha ali, 100zinho, às vezes pegava um missa lá, aquele que tinha na frente lá do missa, que era bom pra caramba. Pra sobrar o Davi tocava nisso aí, eu tocava com os pagodes. Ele tocava com os pagodes como músico. Daí eu chamei o Bruninho pra cantar comigo nos bares. Você tava... Aí você saiu da banda de rock. É, Foi saí aí que assim. aconteceu a dupla. Foi E meio você que- já cantava? Aí virou um Já duo, era. né? Porque a Virou gente um duo. tocava de tudo. Não era uma dupla Não era Bruninho e uma Davi. A dupla, gente não pá. falou, vamos montar uma dupla sertaneja, Bruninho e Davi. Não, Aí a gente nem começou a passou na cantar cabeça. junto e cantava junto, fazia Violão em voz. Às legal. vezes tava um piano. Um barzinho teclado. ou outro, aí começou aí. Aí quando a gente começou a pensar em gravar alguma coisa com o pseudonome Jack D, tipo, como se fosse uma banda, eu vim trabalhar em São Paulo com o Dudu, eu vim pra cá. Aí depois de um ano que eu tava aqui no meu aniversário, o Davi veio pra cá, pra dar um rolê e festar no meu aniversário. A gente cantou junto na minha festinha lá, um churrasquinho que a gente fez, igual a gente cantava nos barzinhos. E a gente já cantava sertanejo nos bares. Porque a gente é de Campo Grande, então é cultural a parada, meio que por Sim. osmose, tipo, não tem como. O cara mais roqueiro de Campo Grande, ele vai saber a obra do Jazzy Jazz inteira, cara. Ele vai ouvir. É, tipo assim, e é uma coisa normal. É normal você ser Sim. roqueiro e ouvir Os alternativos, Tudo. a galera que é alternativa, que vai nas baradas alternativas, não sei o que, o cara sabe cantar Sertanejo. Jazzy Jazz e acabou, né? Não tem conversa. Então não é uma coisa que... É que nem a Pitty na Bahia, roqueira, É né? tipo ela isso. canta o Asa de Águia. Canta... Pagodarte, ela sabe cantar. Exato, Claro, pô. exatamente. Ela vai saber cantar o Pagodão Baiano, É vai verdade. conhecer e vai falar, Não pô, é? é foda. Ela vai Isso falar, aí. é foda porque é uma coisa cultural. e cultural acabou. dela. É isso. Então pra gente não doeu nada, Tem um não foi uma sotaque, coisa tudo. que feriu a gente, tipo E não assim, foi, nossa, não a gente foi vai criar... pensado Não, também, né? nem pouco pensado. Não foi uma parada que, nossa, feriu a gente, nossa, a gente vai ter que criar um personagem. Até porque se a gente tivesse feito isso, a gente não ia estar durado até aqui. Claro que não. Não ia ter como. Não, a o gente povo ia- ia falar, mas então só estão na moda aí. Tão na se moda. durasse, a gente não ia ser feliz. A gente ia estar vivendo uma coisa que não é Uma a gente, mentira. fazendo um som que a gente não quer, tipo assim, simplesmente pela grana, e ia ser ruim pra vocês, pra gente, pra quem tivesse em volta, ia ser uma coisa de louco. Então, não sei como seria isso. Então a gente conseguiu fazer, juntar tudo isso daí que a gente falou e fazer o nosso som. É sertanejo, de um jeito diferente. Isso hoje não precisa provar mais nada pra ninguém, que no começo a gente apanhou muito, mas hoje se você vê os 15 anos de dupla, que é o mesmo som, ao mesmo tempo ele vai modernizando, ele vai se amadurecendo como a gente Sim. também, mas é o mesmo artista, são as mesmas pessoas, é a mesma identidade musical que você vê nos clipes de ontem e de hoje. E a gente, no começo a gente apanhou um pouco, mas a gente nunca ligou muito, pelo contrário, quando reclamava a gente xingava de volta. Foi motivador Mas o que, até. que o povo... Exatamente, foi Foi motivador. Isso aí Qual que era dava- o tipo de hate na época? Que acho que nem isso- chamava hate, isso né? é Não tinha essa palavra. sertanejo. É. São uma coisa que eu rachava quando via os caras chamando a gente de playboy, que a gente era playboy, que os pais tinham dinheiro, que a gente só tava na mídia porque os pais pagavam. Eu falei assim, cara, cadê esse dinheiro do João Gomes? Pai! Os pais eram todos Você dois tá quebrados. escondendo a minha herança! Entendeu? Nunca teve isso daí, tá ligado? E a gente verdade. falava de tudo, falava que a gente só tava também acontecendo porque a gente tava com o Dudu, a gente ria também, porque, pô, a gente, os três quebrando parede com a cabeça pra fazer as coisas acontecer. Mas com certeza a gente foi muito privilegiado de estar nos lugares certos, na hora certa e correr atrás também, tipo. Sim. Eu não gosto de usar exemplo, mas no começo, cara, tipo, a gente ia no show dos caras todos só pra encher o saco, os caras ver que a gente tava lá pra deixar eles mal de não ter chamado a gente pra cantar, entendeu? Entendeu? E quantas vezes eles não dava pra chamar, a gente ficava chateado, mas entendia, tipo assim, a gente ia no show, combinava, ia cantar no show do Jorge Mateus no Vila, aí chegava lá um show muito importante, os caras nem lembravam que a gente tava lá, pô, Cheio de a gente ficava imprensa, cheio de chateado, gente. tá ligado? Só que a gente tava lá, entendeu? A gente- Coisas, vocês marcavam. Exato. Fazia o de vocês. Ixi, Show do interior do MS, pegava o certinho do Davi e ia atrás dos caras pra Participar. cantar, e pra Cantar uma música cantar só, uma dá- música dá quando uma- dava. Então a gente foi atrás, mas a gente tava ali também, tipo, tava ali naquele momento certo, na hora certa, esperando a oportunidade de chegar. Persistir, e pá, cara. né? Mas vocês até falaram, você falou várias vezes o Dudu, pra quem não sabe, o Dudu Borges é um dos maiores produtores, né? Do Brasil. Isso. Você falou que veio pra São Paulo trabalhar com o Dudu Borges, mas ele já era o Dudu Borges ou você roeu o osso junto com ele? Ele Como já é que era foi o isso Dudu aí? Borges no gospel já, ele já era bem conhecido no gospel, tá. Então eu conheci o Dudu, eu tinha 11, ele tinha 17 em Campo Grande, né? Que eu Nossa. já tocava, e eu fiquei sabendo, e eu estudava com meu irmão, comecei a estudar, meu primeiro instrumento foi o batera com 5, aí com 8 comecei a tocar piano, com 9 comecei a tocar violão,
Aí quando teve 11 anos assim, eu descobri que fiquei sabendo que tinha um cara numa outra igreja que era um monstro. Aí eu fiz meu pai me levar no culto lá na Quinta Gospel na época. Aí chegou lá o Dudu, eu falei, cara, não sei o que você vai fazer, você vai me ensinar. Eu falei, você vai me ensinar. E quando ele fez 18, ele veio pra São Paulo, ele dava vida no gospel. E eu fiz 12 e ele me levou pros estúdios lá em Campo Grande pra eu trabalhar no estúdio que ele trabalhava antes. Luizinho, no Mastercase do Cláudio. Sim. Aí eu fui conhecendo essa galera, pegando gosto pelo áudio e ficando no estúdio. Aí o Dudu começou a tentar a vida dele aqui, foi acertando as coisas no gosto, ficando conhecido. E ele, pela amizade que ele tem com o Michel, lá de Campo Grande, que eles faziam as coisas lá. O Michel estourou com o Tradição também, ele produziu aquele disco do Tradição que estourou. Que legal. Aí o Michel, Tradição, foi pras cabeças e ele começou a fazer o sertanejo. O Michel mostrou o trabalho, falou assim, quando conheceu o Bruno, falou assim, tem um amigo meu de Campo Grande, que produtor, deixa eu mandar uma música pra ele fazer. Ele fez aquela Não Posso Ter Medo de Amar, ele começou a fazer o João Bosco, ele fez o Falando Sério. Aí ele fez o Sufoco. Quando eu cheguei em São Paulo pra trabalhar com ele, a gente tava começando a fazer o Curtição, que é o Chora Me Liga. Que é o... Aí 2009, né? 2009. Aí depois disso aí, cara, 2009 pra cá, 10 anos de a música mais tocada do ano era ele. E a gente tava ali, muitos desses discos tem meu nome na ficha técnica, como gravação ao vivo, como edição de áudio, etc. Então, E foi muito bom essa parte, né? porque, e foi porque o Dudu tava produzindo uma galera. E a gente tava lá, às vezes, no estúdio e conhecia os caras lá, tá ligado? Já fazia um network bom, exatamente, assim. tipo assim, exato. A gente tinha tomando uma e conversando, churrasco. A gente tinha gravado esse disco do Proibido pra Menores porque a gente sabia todas as ferramentas de gravar um disco, só que a gente não tinha ideia como lançar um disco. Então esse disco ficou parado um ano. E o estúdio com um monte de coisa acontecendo, o Davi trabalhando no Ministério Público lá no Campo Grande, aquele rolo todo. E toda vez que os caras iam lá, eu viajava com eles pra gravar, eu falava assim, meu disco aqui. Eu mostrava pros caras, mostrava pro Jorge, mostrava pro João, pro Vinícius. E os caras falaram, massa, hein? Eu falei assim, quando eu estourar, vocês vão gravar uma música com a gente. Aí chegou o momento de cobrar os caras, a gente cobrou esse ponto. Então foi muito bom, isso que eu falo. Deus foi muito bom com a gente estar no lugar certo, com as pessoas certas e aproveitar as oportunidades. Porque, pô, a gente, quando a gente foi... A gente não existia. Antes do Vão Mexer, a gente gravou uma música Zona Sul que não lançou. Aí o João e o Vinícius gostavam da música. Aí os caras explodidos com o coração apaixonado, Chora Me Liga já voando, aquele rolo todo. Aí o João falou assim, vamos cantar com a gente lá em Campo Grande. Eu falei assim... Não, brinca com o meu coração, rapaz. Vou ficar no pé. Ele falou assim, não, vamos cantar. Isso aí era novembro. O show era março. Aí foi chegando, eu fiquei cobrando. Aí chegou na hora... Na cara dura mesmo. Na cara dura. Aí eu fui pra Campo Grande pra gente cantar. Eu cheguei à tarde, passei uns cabos escondidos, gravei escondido, vídeo e áudio. É mesmo? No outro dia tava no YouTube. Você já sabia fazer? No outro dia tava no YouTube. Aprendeu tudo? É engraçado que a gente veio aqui em 2016, era Sony Music, né? Quando a gente foi assinar com a Sony, eu falei, vocês quase mataram a gente no ninho. Por quê? Como a gente soltou uma música com um artista, imagina como é você gravar escondido uma música com um artista daquele tamanho, que era o João Bosco Vinícius, sem autorização, pô. Sim. Aí chegou lá, a gravadora queria derrubar, e o João e o Vinícius falou, não derruba. Deixa aí o vídeo. Deixa o vídeo dos meninos, que eles estão com nós, não sei o que, estão derrubando. Antes de assinar, eu falei, vocês quase mataram a gente no ninho. Eu falei... E a música ficou no ar, foi engraçado. Eu lembro que ele tinha acordado no dia, tinha 4 mil views. Eu falei, Davi, explodiu! Pô, 4 mil views em 2010 era em Campo Grande, tipo assim, era nós. Muita coisa. Então foi assim, essa história com o Dudu foi bizarra, porque eu, viajei... Quando eu cheguei, assim, eu já viajei 4 meses com o João e o Vinícius, já pelo Brasil todo, tá ligado? Eu gravei o Michel solo dentro do Tradição, eu que gravei também. Viajei, o Amo Noite e Dia, eu que gravei também, do Biara. Tem tudo isso aí no nosso currículo. É. Gente, por isso que eu gosto de um espaço igual o Tropicast, assim, de podcast, que a gente pode esticar um pouco essas conversas. Porque é muito legal. A gente que vê, assim, a gente recebe música de vocês, acompanha em rede social e tudo mais. Mas ouvir de vocês, a versão de vocês de... Como é que você fala, Fabinho? Que o povo vê as caixaças que nós bebemos. Não vê os tombos que leva. Os tombos que leva. E o negócio é de persistência, né? Tem que ser raçudo pra permanecer no meio da música. Eu olho pra trás, coragem, olho pra trás com muita saudade dessa época, com muita felicidade, assim. E como eu disse, os DVDs, cara, foi bonito demais. A gente vê os DVDs, a gente ri, porque, cara, a gente olha assim, cara, como que a gente fez isso aí? Porque assim, a gente não sabe como a gente dinheiro pagou, pra fazer isso? como a gente, entendeu? Como que aconteceu. Só foi. Só foi.
Com a cara e com a Pagamos tudo, tá, coragem. gente? Estamos devendo ninguém. Mas é que assim, quando foi fazer mesmo, na hora eu falei assim, cara, precisa fazer um dia. Eu falei, a gente não tinha o dinheiro pra fazer, entendeu? Mas foi fazendo, e vai, paga de um jeito aqui, faz assim, assado, Aquele cartão vambora. black que ele vai emprestar pra mulher dele fazer o nariz, não tinha. Não, Não. o cartão é dela, o meu cartão é... Eu não tenho essa moral com o banco, não. Quando a gente foi fazer no Ibirapuera, todo mundo chamava a gente de louco, gravador, todo mundo, vocês estão loucos. Ninguém gravava no Ibirapuera naquela época, só o Vitor Léo tinha gravado no auge e tinha dado 500 pessoas, todo mundo tinha aquele... Tinha aquele medo de fazer Pois lá, é. porque vai Tinha flopar, vai flopar. E eu estigma. falei assim, não, eu tenho um plano, vambora, vamos pra dentro. Foi muito louco, né? Mas assim, totalmente... Se fosse hoje, a gente ia pensar 10 vezes antes de fazer. Mas porque- quando a gente é mais novo, não pensa É, nisso. Exato. né? Eu Tem falei essa até em terapia ousadia isso aí. eu tenho saudade da ousadia de ser mais jovem. Eu falei assim, é que, cara, você era mais jovem, entendeu? Nem você Hoje em tem dia- menos coisas a perder, Uhum. né? Não, E só- também tem a questão a imaturidade em algum nível, ela ajuda você ser Ajuda. mais ousado, né? Com Porque quando você é certeza. mais maduro, você pensa mais Oh. em quem depende de você e o que Isso. isso vai Também. gerar e consequência e tudo. E Exatamente. achar esse equilíbrio é difícil. Nossa, É. demais. Eu Às acho que só a vezes- idade mesmo. Porque né? pode dar muito errado, né? É. E pode, sei lá, acabar com tudo que seja construído, Aham. entendeu? Mas quando no você fim- tem menos idade também, você também tem mais tempo pra errar, né? Exato, é isso que quer É dizer. verdade. Ali você pode errar, depois conserta Vai lá na tranquilo. frente, chuta a bola e depois corre Você atrás tem dela. filho, não tem? Tenho, 2 Então, filhos. pois é. Tem Exato. filho, aí você fala, Não é o lance dos filhos só, é o importante, mas a própria carreira já é Sim. uma responsabilidade muito grande. Cara, se a gente tivesse, tipo assim, sei lá, tivesse dado errado, tivesse dado 500 pessoas naquele DVD ali, a gente tava muito fudido. Muito fudido. A gente ia demorar muito tempo pra se recuperar daquilo ali. É verdade. Foi caro. Por mais então. que Foi caro. Não, Foi não, caro. não é nem por causa só da grana, assim Foi mesmo. caro. É o psicológico Você penhorou também sua casa, envolvido. É, psicológico Tipo, envolvido. deu de garantir o carro. Os instrumentos. Empréstimo no Psicológico banco. envolvido, por mais que tinha música boa, tipo assim, o jeito que a gente eu falo assim, voltar a ter confiança em fazer alguma coisa, entendeu? Isso é difícil, ia ser difícil recuperar isso aí. Só que pelo Esse do contrário. Ibirapuera, né? Isso, é. Tanto é que os outros, né, o próximo, depois que foi 2019, ele foi muito mais contido, mais responsável, assim. Mas mesmo assim, um resultado muito bom. Só que esse DVD foi atrapalhado pela pandemia, que a gente tava terminando de lançar a música que era pra ser a cabeceira, aí veio a pandemia, Pandemia deu a uma gente teve que parar tudo, tá ligado? Vocês participaram também do Faustão, né? Do Sim. Garagem do Faustão. Garagem Faz do Faustão. tempo isso, hein? Foi 2011, Bruninho? 12? Sei lá. Acho que foi 12, eu Foi acho. 12, né, cara? Era na época que tinha o Pistolão também. Não, e Não era? a gente participou, a gente perdeu, né? Não, mas vocês foram Mas, bem. pô, que chegaram- até a final. visibilidade, É. né? Que É, visibilidade engraçado, louca. Chegamos até a ali. final. A gente perdeu, não foi só nós que perdeu, foi a gente perdeu, o Cristiano perdeu, Araújo e a Time e o Thiago perdeu. A gente É. perdeu tudo junto, com mão dada. É, Mas é pra você ver, De tipo mão assim, foi engraçado, porque a gente continuou, né? Não abalou. e depois a gente voltou pro Faustão e a gente lembrou ele falou assim, eu lembro, isso é muito importante. Ele falou, viu, galera? Não pode desistir dos seus sonhos. Eles perderam, mas Os estão caras aqui, tão aí, ó. ó, perderam, tô aqui. Tem porra nenhuma, mas É, ainda estão mas aqui. ó, Resiliente. participar de um negócio desse, por divulgação e visibilidade da dupla, já funciona muito, Sim, né? E naquela época não tinha rede social tão forte. É. Você não fazia esse barulho Imagina, todo você que fala, tá- igual faz hoje. Então, você tinha só aquilo ali praticamente pra E tem toda Botar uma na estante. parada, foi no momento certo, porque, como você disse, tinha muito mais tempo naquela época, então a gente ficou uma semana em função disso, assim, sem A gente vivia em parar. função disso aí, né, cara? A gente morava junto, Hoje, então, se tipo... fosse hoje, imagina a gente parar pra ficar em função, claro que a gente pararia também, mas é que ia ser diferente, tipo assim, É muito mais... no meio do negócio Ia ter você que tá abrir pedindo mão de voto, mais pedindo coisa, voto, né? você tem que levar as crianças no colégio. É, aí- exatamente. Ah, porque é. a Tempo filha- tinha- Na Aí, época sei tinha lá, a Isabela tá doente na Ela teve- semana que exatamente. tá pedindo votação pro garagem do É outra Faustão. cheio de coisa. Outra coisa, época, não vixe, tinha né? Instagram pra responder. Exato, não tinha o robozinho. Não tinha Não nada tinha os robô, disso, né? Mas, gente, Não a tinha os gente, seguidores árabes. É, exatamente, não tinha mensagem automática. aqueles fakes Responda no direct muito aquelas perigoso que clona a conta da Exatamente. galera, né? Mas é isso aí, cara. É uma história cabulosa. E assim, quem olha, a gente começou falando disso, quem olha pra vocês não imagina que vocês já têm tudo isso de estrada, vocês estão muito bem fisicamente e musicalmente. Não, isso é né? muito bom, cara. Mas ter estrada... Cara, a caminhada é a mais bonita, né, cara? É a parte mais legal, assim. Te dá de orgulho, tudo. né? Dá orgulho do pra que você caramba, construiu. cara. Dá orgulho pra caramba. É lógico, Ele deve ser falou, muito tia. legal de chegar no auge mesmo assim. Às vezes, por um fenômeno que aconteceu, né? Tipo assim, estourou a música e virou o número 1 do Brasil. Ah, eu quero chegar no áudio. Da automático. frente. É, então, mas ter essa bagagem é também legal. É. Ter essa a gente fala uma linguagem nossa, a carpida,
é legal também, sabe? Você carpia, você mata aí, é legal pra caramba. E inspira demais a gente, viu? Aqui a gente da Tropical que acompanha a carreira de vocês há muito tempo já também. Já fizemos show junto, 1º de maio, já vieram aqui. É muito legal ouvir a história de vocês, mas acompanhar a evolução clara. De frente de nós aqui, de porque a gente vocês. olha pra trás, que a gente tava o quê? Há 10 É anos melhor a atrás. gente olhar pra A gente frente. tava na rádio. Olha esse Olha pra topete, trás, olha esse melhor olhar topete pra aí. frente. Ah, o topete. É, não, isso aí tá lindo, cara. Aí Isso fala aí assim, o tá... que a gente evoluiu? Nada. Tamo aqui É. na rádio do mesmo jeito. Ó, a gente evoluiu sim, Fabinho. Agora a gente A tem gente pão tem- de queijo. E Carolina. na nossa Podcast. mesa. E garrafa A gente não chique tinha o- também. Nossa, Garrafa é muito- podcast. Câmeras Tinha milionárias, Mas, câmeras cara, evoluiu sim, milionárias, então. Black Evoluiu Box sim, milionária, entendeu? É. Magic Box milionária. Ele tá sendo bom. Rádio maravilhoso. rádio que Nada, pega em nada, Marte, nada. isso. Exatamente. Esse rádio Isso aqui você importado. consegue ouvir a Tropical lá em Marte. Com certeza. Com No alto certeza. da montanha da Patagônia. Você coloca Ó, aí, você escuta a Tem até, ó, programação. Carolina aqui. Acertaram que o no doce, hein, Davi gente? Porque eu sou comeu quase apaixonado Eles estão tentando. pela ajudar a Carolina. Tá bom, tá Maravilha bom. de Gente, a gente mulher. tá chegando no final aqui do nosso tempo, mas muito obrigada. Obrigado vocês, gente. De Olha, a verdade. gente fica feliz de bater esse papo sempre. Muito a gente até fala demais, né? Mas a gente gosta, Sim que é porque bom. gosta de relembrar, gosta de bater esse papo e ter esse contato com vocês também, porque se vocês estão falando disso de muito tempo, Uhum. é porque vocês ajudam a gente há muito tempo também, tocando nossas muito músicas e importante, levando nosso gente. trabalho pra frente. Desde o começo, né? Sim, exatamente. Sem isso daí, cara, não ia adiantar nada. As nossas músicas não iam chegar em lugar nenhum. A gente nunca teve preguiça de estar aqui, porque a gente sabe desse caminho. A gente sabe que essa é uma parte do trabalho muito importante e a gente é muito grato, tá? Muito obrigado de coração, porque se não fosse vocês, a música não tinha chego. Pô, eu tava conversando aqui que até hoje temos as músicas antigas tocam na rádio, a gente fica feliz porque a gente faz o trabalho isso mesmo pra durar pra sempre, né? Pra não ser uma coisa de um mês, que hoje em dia é muito difícil de você conseguir controlar isso. Então, muito obrigado. Obrigada a gente, vocês. obrigado. Contem Valeu. com a Tropical sempre, viu? E você que ficou até agora nesse Tropcast, vá ouvir muitas vezes ao vivo em Curitiba do Bruninho Bruno e Davi. Davi. Tem Tá música bom? aí, ó. O Bruno Davi com o Guilherme, quando as bocas já se conhecem. E curte esse Maravilhoso. vídeo. É isso aí. E se inscreva no Comenta, canal. compartilha. E segue eles também, se inscreve no canal dele também, que eu sei que vocês têm canal também no YouTube. Sim, com certeza. Bombadão. Bombado e agenda de show lá nas redes deles lá. Isso aí. mesmo, Os gente. caras Bruninho são Davi, é fera. só seguir a gente lá, Bruninho Ó, Davi. só pra, antes do fechamento, eu lembro de um show da Tropical, eu lembrei agora, acho que 2011, 12, aquele show de praia. Sim. E tava Michel Teló, e na época vocês estavam lá no... A gente não tava? a gente E- viajava com o Michel. A nessa gente época. era o papagaio de pirata do Michel E Teló. aí tinha um carro, Nessa época aí. tinha um carro personalizado Bruno Davi. Tinha. Baita som. É, uma E a doblô. capa aquela que você gosta. Vocês pelado e dando CD. Dando CD, era uma no doblôzinha nosso show. branca. Quem Tipo faz- assim, o Michel Teló tá no palco, mas nós estamos aqui. Logo, Cara, logo nós vamos exatamente. tá aí no palco. Cara, você tem que fazer um podcast inteiro só pra falar dessa época. Só pra falar... Porque, Ó, cara- um podcast só Essa vamos história falar da demais. doblô, cara. Cara, porque Era assim. uma cê- doblô? Era uma doblô. Cara, você não lembra? tem Ok. ideia. Cadê não? Então eu vou enganchar. Venha na parte 2. Sim, sim, É, porque ó, dois. tipo, uma das coisas, tipo assim, já tinha acontecido a gente fazer o show na cidade, os caras usavam isso aí de mídia, né? Outdoor e tal. Oxe. As tias ligavam pra saber se era show de strip. É mesmo? É tipo assim, veio um show de strip pra cidade, aí ligava pra pegar informação, Achou que a gente pra ver ia qual que Ia é. ficar peladão, né? Mostrar nosso físico. Ô, louco, gente. Era engraçado, Mesmo? cara, não. E aí? Não, mas o cara contava pra gente depois, dando risada, tá ligado? Não rolou? Vocês nunca Encontraram? fizeram, então? Não, isso Não, um show só particular. um amigo pra- nosso. Mas Pode se ver, negociar direitinho, a gente Podemos pode abrir tentar. essa agenda aí. Muito Tá bom. tudo certo, gente. Tá tudo certo. Se negociar direitinho, a gente pode abrir essa agenda aí, porque, né? Pagando tá na bem, moda, né? né? O Os que que é um hoje em OnlyFans dia? pra quem já, né? Tem um já, povo já tá ganhando no meio do dinheiro caminho com aí. isso aí, viu? Tem um povo ganhando Ganhar em dinheiro. dólar. Deixa a mulher deles ver isso aí. É verdade. Ixi, Vai tá dar lascado. É, problema. melhor né? editar isso aí. Na verdade, cara, Ah, manda, mas assim se mesmo. cair em dólar na conta, Vezes 5, ela fala, 50. abre logo! Aí já faz o nariz da Samantha. esposa do Faz Davi. nariz, faz o glúteo, faz tudo. Pra autorar. Obrigado, hein, Muito bom, gente. Tamo gente. junto. Valeu. Obrigado, pessoal. E Davi na Valeu. Tropical.